Bem-vindos a este episódio de A Quarta Parede. Hoje, o nosso convidado deu voz a vários personagens do mundo digital, que nos levam para mundos imaginários e nunca antes vistos. Mas antes de entrevistarmos o nosso convidado, se estiverem a ouvir-nos no Spotify, sigam-nos e se estiverem a ver-nos no YouTube, subscrevam, porque é somente graças a essa ajuda que nós somos capazes de continuar a lançar estes episódios e desvendar os mistérios da Quarta Parede. E sem mais demoras, vamos apresentar o nosso convidado, Sérgio Galvinho. Olá, Sérgio. Olá, Nuno. Muito obrigado pelo convite. Obrigado nós por teres vindo. E temos muito para falar e muito pouco tempo. Vamos a isso. Portanto, pergunto-te se estás pronto para quebrar a quarta parede do mundo das dobragens dos videojogos. Estou prontíssimo para quebrar a quarta parede do mundo das dobragens dos videojogos. Vamos a isso. Vamos embora. Vamos quebrar a quarta parede. Sérgio, há algo que tu gostas muito de dizer que é tens eternamente 27 anos. Explica aqui um bocadinho porquê. Eu recentemente atualizei para 32. Considerei os 36, mas achei que ninguém iria acreditar. É uma brincadeira que surgiu há muitos anos com o Michel Simeão, que é um colega meu e amigo meu, começou por uma picardia entre nós os dois e passou a ser uma condição para quem entra no mundo das dobragens se ingrar no mundo das dobragens. Eu digo-lhe sempre, há duas coisas, se queres realmente entrar neste mundo e vencer neste mundo, há duas coisas que tu tens que saber. Eu tenho sempre 27 anos e o Michel é sempre muito mais velho do que eu. Que são duas grandes mentiras, porque o Michel não é assim tão mais velho do que eu. E isto é uma brincadeira e pegou e pronto, olha, tenho sempre 27 anos. E há muita gente que não sabe a minha idade, está na internet, portanto é só ir lá ver o meu ano de nascimento, mas há muita gente que se perdeu nisto. E pronto, ficou a brincadeira. Mas grande parte dos sites que eu fui ver, pronto, vai investigar um bocadinho mais, para além da nossa conversa que tivemos antes de estarmos aqui reunidos, e de facto muitos deles diziam 25. É verdade, porque essa é a idade verdadeira. Então porquê é que estavas a dizer 32? Estavas aqui a enganar, estavas em personagem. Não, porque não quero que a minha diferença de idade para o Michel se acentue assim tanto, não é? Para ele se sentir um bocadinho melhor. Então, por respeito ao Michel, vamos abandonar este tópico, vamos deixá-lo dormir, descansar. Sim. E podemos passar para outro com uma frase também tua, que é, aqui traduzida, tu já me ouviste, mas tu é que ainda não te apercebeste. Sim, porque isso também é uma brincadeira. As nossas vozes estão em tantos sítios, as vozes de quem faz dobragem, de quem faz locução, e realmente eu faço muita coisa, além de dobragem faço locução de documentários, faço locução de publicidade, sou voz de um canal, e isto essa frase vem às vezes da confusão que nós próprios temos, de eu estar a ouvir qualquer coisa, mas eu não fiz isto. Ai, não sou eu. Espera, é alguém com a voz muito parecida comigo. Ou como a minha avó me dizia sempre, ai, Neto, ontem ouvi-te na televisão, eras incomparavelmente tu, ou eras obviamente tu, a tua voz é inconfundível, estavas a falar sobre isto e isto e isto. Eu só pensava, não era eu. Mas pronto, havia aquela sensação de testar, mas sim, a nossa voz anda por aí e nós não a controlamos. Falaste das várias coisas que fazias, desde publicidades, filmes musicais também, que também cantas. Foi a tua paixão que tu descobriste quando eras adolescente, salvo erro? Sim, eu cantei eu comecei no teatro e fiz teatro musical. Depois tive uma brevíssima carreira enquanto cantor também. Eu não me dou muito bem com a noite, eu trabalho muito melhor durante o dia, trabalhar à noite para mim é um sacrifício, portanto esse projeto também foi abandonado, mas eu continuo a cantar muito em estúdio, faço muitas séries musicais, faço direção musical, portanto cantar continua a ser parte do meu dia-a-dia.
Maravilhoso teres essa vertente mais... Não é criativa, porque acaba por ser tudo um bocadinho de criatividade, mas a melodia, a música tem assim aquele efeito, se calhar na alma, diferente de um texto lido em prosa, ou de um grito de um personagem, de um diálogo, de um discurso. Sim, e abriu-me muitas portas, principalmente ao início abriu-me muitas portas porque não havia tanta gente com uma formação tão completa como existe hoje em dia. Hoje em dia eu fico muito contente porque muitos dos atores, homens e mulheres, porque quando eu comecei havia ainda menos homens que cantassem, homens e mulheres entram para a dobragem com uma formação incrível e com capacidades vocais impressionantes, a cantar muito bem, a dobrar muito bem, a dizer muito bem. As pessoas chegam hoje muito mais bem preparadas do que há uns anos e isso deixa-me muito contente. E nesta parte da formação, das pessoas estarem preparadas, começaste também a dá-la. Recentemente também decidiste também começar a explorar essa vertente. Também tiveste essa formação nessa parte, ou foi algo que foste ganhando com a experiência e depois decidiste, ok, eu vou agora dar a formação porque já tenho a prática toda destes projetos que fiz antes? Olha, eu terminei a minha formação na Escola Superior de Teatro em 2001, se não me engano. E nessa altura discutiam-se muito, havia as jornadas pedagógicas e discutia-se muito o currículo que se deveria ou não deveria ensinar na escola. E eu tive uma professora que já morreu, que era a atriz Ana Paula, e ela levantava essa questão das dobragens, porque é realmente uma saída profissional e não havia formação específica, já na altura não havia formação específica. Eu comecei sem formação específica, aprendia-se em estúdio, aprendia-se aos poucos, aprendia-se a fazer papéis pequenos. De repente o mercado muda e as coisas são todas para ontem e os elencos são reduzidíssimos e então já não há papéis pequenos. Ou tu fazes um protagonista ou quem não tem experiência faz vários papéis pequenos, mas aquilo tudo somado é um protagonista ou mais. Faz sentido. É verdade que pouco depois de eu começar, eu, pelo menos que me apercebesse disso, não era muito divulgada a oferta de formação em dobragem, mas pouco depois de eu começar a fazer dobragem, a Nacional Filmes, que foi um dos estúdios onde eu comecei, começou a dar formação em dobragem. Mas era muito pontual. Acho que é uma coisa que acontece muito mais hoje em dia. E é verdade que é uma ferramenta importantíssima para quem quer começar, porque quando tu entras em estúdio sem experiência, tens muito poucas oportunidades para errar. Se começas a errar muito, se vens muito mal preparado, vais marcar a tua presença em estúdio com essa experiência que correu mal. E então se calhar já não te vão chamar, porque hoje em dia há muito pouco tempo para ensinar em estúdio. E então, quanto mais ferramentas tu levares para estúdio, mais hipóteses tens de causar uma boa impressão e de continuar. Ainda bem que tocaste nesse tópico, Sérgio, porque era algo que eu estava aqui muito interessado para querer perguntar-te, que era exatamente o erro, formação, se é importante ter formação, se o erro é fatal, o que é mais importante, se tens uma segunda oportunidade. E como explorámos aqui este bocadinho desta tua carreira, destas tuas vertentes, explicaste aqui um bocadinho de, é preciso de formação, tens poucas oportunidades para errar, se é que tens alguma mesmo, mas olha, não aqui a explorar um bocadinho mais este tema. As pessoas acham, ou há muita gente que acha que é difícil entrar no meio das dobragens. Não é difícil entrar no meio das dobragens, é difícil manter-te. Porque olha, das coisas mais difíceis em dobragem na vida é tu ganhares, tu perceberes que personalidade é que tens, teres uma personalidade própria, teres a tua autenticidade. E em termos de dobragem, tu estás só a trabalhar com a voz e a coisa mais difícil é tu descobrires qual é a tua voz e teres uma voz própria. Porquê? Porque se eu entro para a dobragem porque sei imitar esta e esta e esta e esta personagem, eu sei imitar, vamos imaginar, vou começar aqui a dizer nomes, sei imitar a Ana Vieira e o Carlos Macedo e o Paulo Homme e o Michel Simeão. Pronto, voltando ao Michel Simeão. Só que já a Ana Vieira e o Carlos Macedo e o Paulo Homme e o Michel Simeão, se eu quiser a Ana Vieira, o Carlos Macedo, o Paulo Homme e o Michel Simeão, eu vou chamá-los. Não te vou chamar a ti, desculpa. Claro, tens a voz original. Pronto, portanto, tu conseguires, e essa é a marca que tu tens que tentar deixar.
Porque há espaço para erro, obviamente que há espaço para erro. Agora, pode haver, efetivamente, mas isso em todas as situações, pode haver determinados erros que são fatais, são erros que são, olha, para mim, um atraso significativo e que tu não dás justificação, um esquecimento que tu não dás justificação, chegares a estúdio completamente impreparado. Há pessoas que vão para o estúdio aquecer a voz, há pessoas que saíram até às 4 da manhã e têm uma gravação às 9 da manhã. Não vão estar em condições para gravar. Principalmente se essas coisas acontecem 1, 2, 3 vezes, para mim são uma falta de respeito, porque isto é sempre um trabalho de equipa, não são só aquelas pessoas que vão gravar, há toda uma equipa ali. Portanto, esses erros podem ser fatais. Agora, depois o resto do caminho vai-se fazendo. Sim, pelo que eu percebi, não é tanto na altura da gravação em si, quando já estás dentro do estúdio, é um antes e um depois. Portanto, a pessoa em si é que conta. E falaste na parte da voz, voz única, a tua voz. Sim. E falaste em imitar vozes. Até deste aqui alguns nomes. Agora enquadra-me isto nas personagens de videojogos. Olha, a dobragem é sempre um trabalho de imitação. O voice acting, há uma grande diferença entre dobragem e voice acting. Perfeito. Não é? Pronto. O voice acting pode incluir, ou inclui quase sempre, a criação de uma voz original para a personagem. Não é isso que a esmagadora maioria das vezes nós fazemos em Portugal, porque nós estamos sempre a dobrar produto estrangeiro. Portanto, nós somos escolhidos tanto pelas equipas em Portugal ou pelas equipas no estrangeiro, porque muitas vezes são equipas no estrangeiro que nos escolhem, por aproximação da voz. A aproximação à voz original da personagem que vamos fazer casting, exatamente. Às vezes é isso o mais importante, às vezes o mais importante é a interpretação, às vezes é um equilíbrio entre as duas coisas. Os videojogos, principalmente os da PlayStation, os títulos mais importantes, e a PlayStation hoje em dia praticamente só faz versão portuguesa dos títulos mais importantes, são muitas vezes para nós um grande puzzle difícil de completar. Começa no casting, porque muitas vezes nos mandam fecheiros muito curtos só a dizer: olá, então. Em inglês, portanto, em inglês neste caso, porque é a versão original em inglês, parte do jogo. E tu ouves aquilo e pensas: o que é que eu vou fazer com isto? Sabes, estava a pensar exatamente isso. Estavas-me a citar e eu tipo, mas se eu que estivesse na tua situação, o que é que eu faço com isto? E esta é a personagem A, depois vem a personagem B e a personagem B diz: tudo bem? Oi, estás fixe? E é exatamente o mesmo timbre, só que pronto, pois, é claro, é um trabalho de imaginação, é um trabalho de tu e depois pensar nas pessoas, e eu às vezes quando tenho este tipo de castings vou para os estúdios e ponho nos corredores só ali, não falo com ninguém, estou a ouvi-los, os meus colegas, eu ouço-os falar, e às vezes já tenho escolhido pessoas assim. É esta a pessoa, espera lá, fala lá, tu aí ao fundo do corredor, fala, diz qualquer coisa. E já aconteceu inúmeras vezes isso. Isso é incrível, porque nunca imaginei que os castings fossem só de palavras únicas. Ou até se calhar aquele som que a pessoa fica em silêncio e depois tipo... Olha, tudo isto que eu te estou a dizer são exemplos extremos, não é necessariamente o dia-a-dia, mas posso-te dizer que frequentemente, quando é videojogos, frequentemente os fecheiros são muito pequenos. São mesmo muito pequenos. Então agora cada vez mais há questões de segurança, de não quererem fugas de informação e de contratos de confidencialidade e dupla autenticação e o raio... É uma forma que eles têm de evitar a propagação de informação para fora. É limitar tudo o mais possível, mas que eles consigam, de certa forma, avaliar, neste caso, o teu timbre de voz, porque, como disseste, tem que ser parecido à voz original. Mas olha, depois, há muitas vezes, quando é preciso fazer o casting mesmo, quando chega à parte do casting mesmo, aí eles mandam fecheiros como deve ser.
Pronto, isto são só os fecheiros de referência para nós começarmos a pensar nas Mas vozes. quando vão para a segunda fase, então aí já é algo mais aí sério. já é um bocado mais a sério. Mas sim, às vezes quando nos mandam material que nós temos ali sumo para tirar, até não ficamos muito aliviados porque não é normal. Isto em termos de videojogos, Netflix, RTP, Nickelodeon, etc., o processo é frequentemente diferente. Permite-me agarrar mais aqui na parte dos videojogos. Claro, como é que é, ou como é que foi o processo de gravares um personagem com o qual tu te identificaste muito? Vou arriscar se calhar o Nathan Drake, que é aquele pelo qual és mais conhecido. Sim. Não sei se é aquele com quem tu tens maior afinidade. Sim. Mas como é que foi esse processo? Ou seja, como é que aqui explica-nos um bocadinho como é que é o processo de dares vida, ou neste caso de dobrares um personagem como este? Olha, eu nem me lembro, o primeiro título de Uncharted tem 20 anos, se calhar, mais ou menos, não é? Pronto. Perco-lhe a conta. Eu nem me lembro como é que foi o casting. Nem me lembro se fiz casting, só enviaram a minha voz, não me lembro. Mas lembro-me muito bem de muitas gravações de todos os títulos. Por favor, se puderes contar um bocadinho como é que são. Olha, cada vez menos há imagem, pelas razões que aqui falámos da questão das confidencialidades e das fugas de informação. Portanto, nos primeiros títulos havia mais imagem para nós nos orientarmos, mas há sempre, a grande parte do processo é termos fecheiros de áudio que ouvimos e gravamos a seguir por cima dos fecheiros de áudio. Portanto, estamos sempre só a dobrar áudio e a imaginar e a colocar-nos naquela situação. Muitas vezes não temos informação concreta sobre o que é que está a acontecer ali. É todo um processo de imaginação do que é que aquele som, o que é que aquela intenção nos diz, o que é que aquela frase nos diz, e como é que nós vamos imitar isto e como é que nós vamos reproduzir isto. Para mim, o Nathan rapidamente se tornou muito natural. E foi, nem que seja pela repetição, porque havia semanas em que eu estava 20 e tal horas em estúdio a gravar, a repetir. E à medida que os títulos foram avançando, talvez no 3 já se fazia isto, gravava-se 3 versões da mesma frase, para quando o jogador passa novamente pela situação, a frase não ser exatamente igual. Que giro, não fazia ideia. Isto era muito giro, nós fazermos as nuances. Mas olha, já contei esta história uma vez, no episódio 4, eu dirigi também o quarto, o Uncharted 4. E foi um processo muito moroso, o jogo estava muito atrasado e quase no final chega-nos uma nova cena e uma nova personagem para fazer casting. E então enviam-me o material para eu ver a cena e para ver a personagem. Eu só pensei, mas que raio, porquê? Estamos quase a acabar, agora mais isto, não me apetece nada e tal. Como é que vou fazer isto? Exato, e eu começo a ver a cena e de repente percebo que aquela criatura que ali está é minha filha. E começo a emocionar-me, começo a ter lágrimas nos olhos e telefono a Sofia Duarte Silva, que é quem faz a dobragem da Helena, que depois a companheira, é a companheira sempre do Nathan, mas portanto é a mãe daquela filha, e a Sofia atende-me o telefone e disse: nós temos uma filha, do nada. E ela parabéns, ou foi, oh meu Deus, que e ela, sim, e eu, desculpa, é isto que está. Portanto, e depois isto transforma-se nisto, não é? Começa por uma coisa que é uma repetição e depois ela toma um bocadinho conta de nós e depois o reconhecimento das pessoas. Muita gente hoje continua a contactar-me através das redes sociais e não só. Ainda há pouco tempo de repente eu vou a uma recepção, digo o meu nome por causa de uma coisa que eu ia levantar e a pessoa: tu és desculpa. És a voz do... Exato, Sérgio Calvinho, pronto, é isso e é incrível. E nesse... aqui, antes de avançar aqui para este tema, que estava aqui com uma pergunta, é interessante, cortei-me aqui a meio, mas foi a propósito porque surgiu-me aqui um conflito de ideias. Entre séries e videojogos, já me disseram, ou foi-me dito por alguém que está também relacionado com a área, que existe uma grande diferença na forma como as coisas são feitas. Que não é a mesma coisa, quer seja
fazer a dobragem do personagem ou mesmo a parte da direção das pessoas. Consegues dar aqui 2 ou 3 exemplos de 2 diferenças que tu vês entre série, filme, desenho animado e videojogo? Olha, a principal é a cronologia. Tu, quando gravas uma série ou um filme, gravas cronologicamente e sabes a história do princípio ao fim. Ou pelo menos podes perguntar e o diretor ou a direção responde. O filme, o jogo nunca gravas cronologicamente. Sabes um bocado as linhas gerais, podes ter um bocado a ideia daquilo que se está a passar, mas podes passar uma tarde inteira a gritar atrás dos caminhões, à frente dos caminhões, ao lado dos caminhões, em cima dos caminhões, por baixo dos caminhões, ao lado do canteiro, atrás do canteiro, não sei o quê, todas as posições e passas uma tarde inteira a gritar isto. E sais de lá e precisas de beber qualquer coisa. Mas eu ia te perguntar como é que estava a tua voz no final disso. É muito difícil. É realmente muito difícil. Tu ganhas prática e há alturas, inevitavelmente, que tu sais de lá mal, mas também é uma questão de hábito. Tu disseste aí algo que eu achei muito importante, que é sais de lá. Já é bom. Sim. Às vezes carregado. Sais de lá. Sim. E agora voltando aqui àquela outra ideia que já cá estava, entretanto surgiu esta pergunta de perceber aqui um bocadinho, porque eu acho que é importante perceber que não é igual. Pode ser o mundo da dobragem, mas existe esta diferença entre as duas coisas. E nestes projetos todos, porque sei que também andaste envolvido com o God of War 3, com o Death Stranding, Overwatch 2. Overwatch 2, não fizeste narrador? Não. Foi? Não sei. Foi? Se é narrador. Não, olha, direção de dobragem eu ainda me lembro. Agora, narração, há uma quantidade de coisas que não me lembro que fiz. Não sei. Mas se calhar. Então se calhar enganaram. Ou Mas se calhar estava lá qualquer coisa, narrador de mapa. Havia lá qualquer coisa. Narrador de mapa, talvez. De Portugal, curiosamente. Sim, se calhar foi. Se calhar foi. Sim, se calhar foi. Assim, pronto, é aquela, assim, se calhar foi. Já foi tanta coisa que agora eu lembro. Não, mas sabes que às vezes perguntam, e que personagens é que já fizeste? Blank. Completamente. Tipo, eu não sei nem o meu nome. Grilos. Passam grilos. Exatamente. Vai à wiki de dobragens e tal, não sei. Mas diz-me, desculpa. Não, deixa-me pedir desculpa. Acho que íamos aqui para um caminho muito giro e vou continuar por ele, que é tentando evitar um blank. Sim. Das várias coisas que já fizeste, das várias memórias que consigas agora evocar. Aquela que tu tens que dizer, isto foi muito giro de fazer, eu diverti-me imenso, isto foi super caricato, isto era quase que era impossível acontecer, só visto porque contado ninguém acreditava. Enquanto ator, enquanto diretor? Nesta parte, pode ser enquanto diretor ou enquanto, portanto, dobrador mesmo, portanto, ator de voz, neste caso, a fazer mesmo a dublagem. Se queres focar em videojogos, eu adorei fazer o Ratchet & Clank, não foi este último, foi o anterior em que eu fazia um velho jarreta e eu divertia-me horrores a fazer aquilo. Mas mesmo dirigir o Ratchet & Clank tem um humor muito divertido e era muito giro dirigir o Ratchet & Clank. Agora, eu cada vez mais gosto de dirigir. Acho que em dobragem já fiz tanta coisa enquanto dobrador que neste momento estimula-me mais dirigir. Adorei dirigir o Days Gone, que não foi um jogo com sucesso, não teve uma sequela. O The Last of Us, principalmente o 2, era qualquer coisa de maravilhoso, principalmente fazer o casting. Mas porquê? Porquê que vamos agarrar num desses exemplos e o porquê que adoraste fazer um desses projetos? O Last of Us 2 foi uma grande responsabilidade porque já havia o sucesso imenso do primeiro título. Correto. E o jogo dá uma grande reviravolta e interessantíssima. E nós nesse aspecto tivemos muita informação e as personagens estão tão bem construídas, são tão profundas, são tão humanas, e esse é o grande trunfo do The Last of Us e é o grande salto que a PlayStation dá em termos de narrativa.
E então tínhamos que descobrir as vozes certas para ali. Para mim foi fazer o casting e foi descobrir o Diogo Fialho para o Owen, que foi impressionante. Ele estava a fazer o casting e eu pensei, é isto. A Beatriz Bernardo, que eu não me lembro que personagem é que ela fez, mas era exatamente a mesma coisa. A Beatriz Bernardo era uma dobradora infantil e ela tinha uma voz muito forte, muito alta, e eu cheguei lá e dei-lhe 2 ou 3 indicações e ela fez aquilo tão bem e eu fiquei tão orgulhoso. É isto. E são essas memórias desde o casting e depois na execução, porque as personagens são muito verdadeiras, mas o jogo é duríssimo e é violentíssimo. E depois é gerir toda aquela violência. Foi um trabalho incrível de equipa. E estás-me a passar a ideia que também, enquanto diretor de atores, que também vives o jogo. Porque a forma como estavas a descrever. Eu normalmente, quando nós temos principalmente 2 tipos de gravação, não é? O gameplay, que são aquela é onde não temos vídeos, não é? Eu não percebo nada de jogos, de jogar, não percebo nada de jogar jogos, só percebo de dirigir e de fazer, pronto. Mas em que tu estás a jogar com uma personagem e depois tens os chamados cinematics, em que tens os vídeos, que aquilo aí já aparecem os personagens. E eu nessas alturas, quando dirijo gameplay, estou sentadinho, estou sossegadinho. Eu nessas alturas, quando é para dirigir de cinematics, esperneio e levanto-me e transpiro e passo as mãos pelo cabelo como se tivesse cabelo e aquilo, toda a gente vive loucamente aqueles momentos. E é um trabalho mesmo muito intenso e está toda a gente ainda mais a dar o litro do que o resto. E nesse jogo era mesmo preciso. Há muito para falarmos sobre isto. Sim. O tempo já está a escassear. Isto é um bocadinho como se estivéssemos a jogar. E as respostas muito longas também. De todo. Isto é um bocadinho como se estivéssemos a jogar, fazendo aqui um mega throwback, se calhar para o Super Mario. Sim. Ou para. Se calhar acho que até o próprio Uncharted deve ter. Aquelas zonas em que tens um tempo limitado e que vais escutando. Sim. Estamos quase a entrar aqui na red line para trocar para o próximo tema, mas há 2 tópicos que gostava assim de explorar. Muito rápido. Eu vou tentar também ser mais simples. Um deles foi algo que tu disseste, estou-me curiosidade. Falaste em alguns nomes de pessoas que fizeram também vários trabalhos de dobragem para videojogos. Sim. A minha questão é, porque disseste que não era difícil também entrar no mundo. Sim. Qualquer pessoa, seja ela com nome ou sem nome, tem as mesmas oportunidades no mundo, ou no meio, no caso, ou é diferente? Com nome ou sem nome, estás a falar sem de pessoas famosas. Reconhecimento, exatamente. Pessoas famosas. Ok. É um bocadinho as pessoas famosas já com vários trabalhos feitos versus alguém que está a começar ou que não tem nada. Por exemplo, eu enquanto Nathan Drake, se calhar é mais interessante, e assim foi, em jogos seguintes, dar a oportunidade a pessoas que não tenham sido protagonistas e que não me pôr a mim e não me candidatar novamente a um protagonista, porque senão depois os jogos são todos ao mesmo. Depende. Às vezes é importante termos alguém com experiência, até quando o tempo é mais limitado, mas se temos possibilidade de perceber potencial em casting, vai uma pessoa sem experiência nenhuma. Tens o caso da Joana Ribeiro, que fez a Ellie no The Last of Us, que é a protagonista. A Joana não tinha experiência absolutamente nenhuma, nunca tinha dobrado jogos, nunca tinha dobrado nada, e é uma protagonista do The Last of Us. Boa, obrigado por esclarecer essa questão, porque fica muito, isso é aquela parte se calhar mais dúbia, que é os castings, o que acontece nos castings. Independentemente disso, há títulos que a PlayStation pede vozes famosas. Sim, pronto, isso é outra história. Isso é outra história. É todo um outro tema. Para finalizarmos esta nossa coluna, digamos assim, há alguma história que tu tenhas, algum erro que tu tenhas cometido e tenhas pensado, é aqui, terminou, já fui? Olha, não, mas ainda hoje, se eu vou a um sítio novo, se vou a um estúdio novo, se estou a trabalhar com um diretora novos que eu não conheça, eu me pergunto se vou saber fazer. É verdade. É verdade. Faz sentido. É um bocadinho também como os atores que estão em palco várias vezes, mas que há sempre aquele nervosismo de ok, estou em palco, okay, preciso de mandar esta energia para algum lado, preciso de a gerir de certa maneira. Sim. Foi um bocadinho essa a ideia que passaste. Portanto, é aquele nervosismo que existe sempre, né? Que não há como controlar. É verdade. E estávamos a falar eu estava aqui a falar de nervosismo
E há aqui algo ao qual todos os nossos convidados são sujeitos. Ai, ai. Ai, ai mesmo. Ai, ai. Ai, ai mesmo. Mas antes de avançarmos então para este nosso próximo momento, que já algumas pessoas que assistem aos nossos episódios já sabem o que aí vem. Eu acho que sim. Então, já sei. Achas que já sabes? Já. Quer dizer, Então não te vou explicar nada. mas explica. Explica que eu preciso de muita Então, explicação. antes de dar a explicação, só relembrar os nossos ouvintes no Spotify para nos seguirem, para colocarem o gosto, se assim for, se houve algo aqui que falámos e que descobriram que não estavam à espera, e para os nossos espectadores no YouTube, para se subscreverem e também meterem aquele like para podermos continuar a fazer estes episódios, porque é só com o vosso apoio que nós conseguimos continuar a lançar estes episódios. E agora, Sérgio, voltando para ti. Eu. Quick Shots, isto é uma coisa? Sim. E o que é que tu dizes? Faz-me fazer perguntas de resposta rápida. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Vais ter Vamos lá. 5 segundos para responder a uma Meu série Deus. de perguntas que eu vou disparar. Grilos. Se houver grilos na tua cabeça, certamente depois no nosso pós iremos meter uns quantos. Está bem, sim, depois arranjam alguém para dobrar. Sim, mas fazemos várias repetições dos grilos, que é Tá para bem. termos sempre som diferente. Força. Muito bem, sem mais demoras, vamos lá aos quick shots. Vamos embora. Ananás na pizza. Sim, sempre. Preferes praia ou campo? Campo. E preferias mais tempo de vida ou muito dinheiro agora? Mais tempo de vida. Banda favorita? Olha, E já foi o tempo. Que animal é que gostarias de ser? um cão. Feito é melhor que perfeito. Não, Improviso ou planeado? improviso. Dia ou noite? Dia. Qual é que é o teu filme favorito? Les uns et les autres. Não sei, os uns e os outros. O que é que te falta ainda fazer na vida antes de morreres? Epá, tanta coisa. Viver uma carrada de anos com saúde. E descobrir a cura para a queda de cabelo. Muito bem, ficas com essa responsabilidade. Fico. Ouviram aqui primeiro. Comida favorita? Arroz de pato. Sozinho ou em equipa? Trabalhar. Também pode ser o arroz de pato. mas Em equipa. se ganhasses 1 milhão de euros agora, 1 milhão de euros agora, o que é que compravas ou onde investias? Já. Tirava umas grandes férias e dava dinheiro a algumas pessoas. E ficava com dinheiro para mim também, não é? Quer dizer, Parabéns, Sérgio. obrigado. Chegámos ao fim dos quick shots. Boa. Como vês, foi Sobrevivi. rápido. Sobreviveste. Foi bom. Não tiveste muita oportunidade para usar os grilos. É verdade, pronto. nem Não, mas houve uma. Houve uma, não tivemos muitas. Pronto, Houve é aqui verdade. uma onde encontramos. E agora há mais 2 perguntas que temos para finalizar. Força. Há quem diga que esta também tem uma rasteira. E geralmente caem todos. Vamos ver. Eu devia ter visto mais programas. Vais sempre a tempo a seguir. Ou então podemos já ver. Fazemos aqui um break, uma pausa. Enquanto quem nos está a ouvir ou a ver vai ver se já está de facto subscrito ou a seguir-nos. Tu vais ver assim uns episódios e voltamos. Salto para esta parte. Pelo menos. E aí, esta acaba, aplica a impressa, e tiramos para o lado. E vamos a virgem. Sou uma muito extrovertida, mas... Já esperámos aqui um bocadinho, já tiveste tempo de ver os episódios. Já vi. E a minha pergunta para ti é: houve algo que querias que eu te tivesse perguntado? E se sim, o que é que responderias? Se houve algo que eu queria. A minha receita de arroz de pato. Qual é a tua receita de arroz de pato? Epá, Sérgio? é incrível. Não tem nada a ver com o arroz de pato, não parece um arroz de pato, mas um dos grandes segredos é levar couve, que foi uma coisa que eu aprendi com a minha avó, que torna o arroz de pato mais úmido. Pronto, fica aqui. Muito bem. O resto é. Não só dobragens, como também culinária. Sim, gosto muito de cozinhar. Vamos explorar isso da próxima vez. Vamos fazer um programa de culinária, um podcast de culinária. Bora, um podcast Exatamente. de culinária. Exato. E começamos pelo teu arroz de pato com O couve. Raul também falou na cachupa. Falou sim, senhor. Exatamente. E ainda não aconteceu. Meu Deus. Raul, se Certo. estiveres a ouvir, é contigo. Exatamente. Por fim, para finalizarmos em grande, Vamos ver? tens alguém a quem gostasses de agradecer pela influência que teve na tua vida? Olha, tanta gente. Obviamente que a minha mãe é uma mãe extraordinária, obviamente que a minha família tem e continua a ter muita gente extraordinária. Profissionalmente, eu agradeço todos os dias à minha querida e saudosa Natália de Matos, que foi minha professora de voz, e que teve e continua a ter uma influência brutal, mas na minha área profissional tenho tantos colegas que me ensinaram, que continuam a ensinar-me.
tanto diretores como atores, eu continuo e técnicos também, obviamente, continuo a aprender sempre com eles. Isto continua a ser um trabalho de equipa, continuo a aprender enquanto ator de dobragens com os diretores e enquanto diretor com os atores, a vê-los trabalhar, a ouvi-los, a perceber como é que chegamos à boa solução. Isso é ótimo. Isso é ótimo. De ouvir e de ficar também a conhecer um bocadinho mais aquela parte da aprendizagem constante. Sim, que é isso que se baseia a vida. Continuarmos a aprender e nunca recusarmos o conhecimento que está à nossa volta. De outra forma, acho que estagnamos. Sim, sempre. Não tivemos também a oportunidade de falar aqui um bocadinho de um projeto que já tem há algum tempo, salvo erro, desculpa, acho que começaste recentemente, que é o Vozes de Papel. Sim, com duas amigas ou colegas de trabalho tuas. Sim. Esse projeto é da Solange e da Ana Vieira, da Solange Santos e da Ana Vieira. Eu juntei-me a ele há alguns meses. Sim, é um podcast onde nós falamos de dobragens e temos sempre convidados relacionados com dobragens. Estamos a... É uma forma de nós discutirmos, debatermos uns com os outros. Né? Sim. Sérgio, o nosso tempo escasseia. Muito bem. Já estamos no red line, portanto acabámos de perder uma vida. Já fomos. Já foi. E queria-te agradecer mais uma vez. Obrigado. Por também explicares e desvendares um bocadinho esta quarta parede do mundo das dobragens dos videojogos, que tem imenso para explorar. Eu acho que nós mal começámos, acho que ficaram uma série de sidequests por fazer, de história para desvendar. Uma trilogia sobre videojogos. Exatamente. A influência da voz nos videojogos. Exato. Ou neste caso, da dobragem nos videojogos, parte 1. Exato. Parte 2 e parte 3. Vida 1, vida 2 e vida 3. Exato. E a expansão depois vem a seguir. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, meu. Obrigado. E assim foi. Chegámos ao fim deste nosso episódio, onde explorámos um bocadinho o mundo da dobragem nos videojogos e percebemos que há muita complexidade, há muita repetição e há muita complexidade e muita repetição. E não se esqueçam de subscrever ao nosso canal no YouTube, de nos seguirem no Spotify, porque novamente é só com a vossa ajuda que nós conseguimos continuar com estes episódios. Até uma próxima!